Daniel capítulo 6. Vamos pensar acerca da fidelidade do Senhor sendo posta à prova. Daniel na cova dos leões. Lembrem de orar pela igreja perseguida. Afeganistão, Coreia do Norte, Nigéria, China, Índia. 1 a cada 7 cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo. Cerca de 358 milhões de pessoas. Meu Deus, são números assombrosos. Aquilo que as moças cristãs têm sofrido, irmãos, na Nigéria, é de partir o coração de qualquer um. Moças que foram sequestradas há anos e que não tiveram a oportunidade de serem reentregues às suas respectivas famílias, pessoas que sofrem de uma maneira angustiante. É de fato algo muito difícil. Estima-se que existam dentro do Afeganistão, que é um país organizado geopoliticamente, cerca de 400 etnias. Portanto, são 400 povos que se reúnem dentro do Afeganistão e que sofrem essa perseguição. De fato, nós vivemos uma época muito difícil e a igreja do Senhor precisa orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ofereça as ferramentas necessárias para que nós possamos auxiliar esses irmãos que sofrem esse terrível contexto de perseguição. Os irmãos encontraram Daniel capítulo 6. A princípio, irmãos, nós leremos do verso 1 ao verso 5. Daniel capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Meu Deus, tenha misericórdia do Afeganistão, tenha misericórdia da Coreia do Norte. 20 anos em que esse país figurava como o mais difícil de se professar o teu nome. Meu Deus, tenha misericórdia da Nigéria, da China, tenha misericórdia da Índia, Senhor. São países que sofrem, ó Deus, porque há pessoas ali que te amam e procuram implementar na terra os valores do teu reino. Assim como em dado momento Daniel também sofreu, e o Senhor foi com o teu filho e o auxiliou, e ele conseguiu, ó Deus, reunir forças para transformar verdadeiras realidades. É nisso que nós depositamos a nossa confiança, Senhor, que no tempo devido, para a maior glória do teu nome, o Senhor pode levantar-se sobre a terra para transformar a realidade desses países, e que o Senhor possa, por meio da tua infinita graça, se utilizar de nós enquanto teu corpo, tua família, tua igreja, Senhor, para sermos também esses instrumentos de transformação. Tem misericórdia de nós e trata conosco com base em tua palavra. No nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, vamos procurar compreender algo do contexto para percebermos toda a beleza que se encontra nesse capítulo 6, do qual nós acabamos de ler uma porção. Para compreendermos, irmãos, o capítulo 6 e bem assim todo o enredo do livro do profeta Daniel, nós precisamos voltar alguns séculos no tempo, desde a época em que esse documento foi escrito. Nós sabemos que o livro do profeta Daniel foi escrito na segunda metade do 6º século antes de Cristo, muito provavelmente pelo próprio Daniel. E esse livro tem como ambição narrar a maneira com que o Senhor conduziu o seu povo ao longo do cativeiro babilônico. Mas a pergunta é: por que será que uma etnia judaica foi parar a milhares de quilômetros de distância de Israel, bem no meio da Babilônia? Qual o objetivo do Senhor em permitir que os seus filhos, o povo que seria parte da sua herança, estivesse ali? Pois bem, vocês sabem que o Senhor, de uma maneira maravilhosa, através do servo dele Moisés, conduziu o povo do Egito até Canaã. Depois Moisés foi sucedido pelo Josué, e o Josué introduziu o povo na terra prometida.
As 12 tribos foram todas elas alocadas naquela região, e finalmente o povo se encontrava numa terra que manava leite e mel. De modo que em Deuteronômio, Moisés, através de algo que na teologia do Antigo Testamento nós chamamos de Shema, que é quando Deus exorta o povo a permanecer fiel à pessoa dele e às promessas dele, aquele povo foi orientado a não ter qualquer tipo de contato com deuses pagãos, com deuses outros. A ideia era: enquanto vocês permanecerem fiéis a mim, eu permanecerei fiéis a vocês. Do contrário, se vocês forem infiéis a mim, vocês sofrerão as consequências. E nós sabemos que infelizmente o povo não conseguiu conservar íntegro o seu coração. Nós temos um período de tamanha anarquia, que foi o período dos juízes, onde Deus, por sua misericórdia, levantava homens para liderar o povo por algum espaço de tempo, mas quando aqueles juízes faleciam, o povo voltava mais uma vez a um estado de anarquia, até que finalmente o povo, por meio do profeta Samuel, clamou a Deus por um rei. E Deus atendeu ao clamor do povo e finalmente permitiu que eles tivessem um rei a liderá-los, para que eles soubessem que melhor seria o governo teocrático do Senhor, quando Deus era aquele que estava à frente do povo. E dessa maneira nós temos o período do Reino Unido, onde as 12 tribos dentro de Israel eram lideradas por um único rei. Nós tivemos o período de Saul, que foi sucedido pelo Davi e finalmente pelo Salomão. Contudo, após a morte de Salomão, nós sabemos que o reino se dividiu. Das 12 tribos, 10 ficaram mais ao norte e 2 ficaram mais ao sul. As que ficaram ao sul foram as tribos de Judá e parte da tribo de Benjamim. E esse reino dividido em 2 capitais, norte e sul, permaneceu dessa maneira por cerca de 200 anos. Quando nós estudamos o reino do norte, nós percebemos que pelo menos 20 reis estiveram se sucedendo ali. E profetas como Oséias, profetas como Amós, que escreveram escritura, e outros profetas que não produziram escritura, tais como Elias e Eliseus, esses homens nos ensinam que aqueles 20 reis fizeram continuamente, isso é uma tônica do Reino do Norte, todo o tempo eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, coisas terríveis, queimando os seus filhinhos a Astarote e a Moloque, buscando chuvas através de Baal, servindo aos Baalins e ao poste ídolo. Era uma coisa terrível. 200 anos depois, a medida da paciência de Deus se esgotou, e Deus permitiu que um povo longínquo viesse até Samaria e levasse as 10 tribos cativas. As 10 tribos do norte literalmente desapareceram. Os nossos irmãos que viviam mais ao sul, eles poderiam observar o exemplo do norte e se arrepender dos seus pecados, porque eles também faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, ainda que Deus permitisse períodos de avivamento. Nós tivemos períodos de avivamento com Ezequias, com Uzias, com Asa, e um último período, esse é o meu preferido, com o rei Josias, o famoso rei garoto, o rei menino, que começou a reinar com 8 anos de idade. Esse foi o apogeu, na minha opinião, do Reino do Sul, quando Josias encontrou a lei do Senhor que havia sido perdida dentro do templo. Vocês conseguem imaginar uma Bíblia perdida dentro da igreja? Como era aquele culto? As ordens sacerdotais violadas, não haviam turnos para os levitas, não havia o sacrifício diário por 3 vezes, o fogo que deveria permanecer aceso no altar há muito, irmãos, nem ao menos bruxuleava, ele estava apagado. E Josias, ele restaura tudo isso, e Deus permite um poderoso avivamento. Mas Josias morreu, e a sua descendência não conseguiu conservar íntegra o seu coração. Nós tivemos 3 reis após a morte do rei Josias: o rei Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E os 3 fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, de modo que Deus permitiu que os babilônicos saíssem lá da terra de Siná, lá da Caldeia, lá da Babilônia, atravessassem literalmente todo o Oriente para invadir o Reino do Sul, para invadir Jerusalém. E esse cerco durou meses e esse povo não se arrependia. Quem Deus levanta para tentar mostrar a esse povo tamanha ruína? O profeta Jeremias. Não é à toa que ele ficou conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias olhava para os babilônicos cercando Jerusalém e ele implorava para que o povo se arrependesse. O povo não se arrependia e ele chorava.
Até que finalmente Deus levanta Abacuque, todos eles contemporâneos, inclusive o Miqueias. Abre um parênteses aqui, irmão, esse é o curso do dia 11, isso aqui que eu estou falando é o curso, irmãos. Nós vamos fazer na lousa esse mapa dos profetas sendo orientados pelos reis, vai ser, precioso. Não vou nem dar mais spoiler. O que ocorre? Deus levanta Abacuque e diz para Abacuque o que é que ele vai fazer. Olha, Abacuque, escreve numa espécie de outdoor gigante que eu vou levantar um povo que é mais feroz que os leopardos, que marcham sobre toda a extensão do planeta Terra, e até quem passar correndo vai ler aquilo que você escreveu, para que eles percebam que sou eu que estou fazendo isso, retirando a minha proteção do meu povo. E Abacuque vai lá, coitado, para a torre de vigia dele, chora e ora, e Deus, Abacuque, eu não estou te revelando para mudar de ideia, eu estou te revelando para você testemunhar, essa é a sentença do Senhor. E é por isso que o Abacuque vai orar mais uma vez por avivamento, é por isso que ele vai dizer, Senhor, reaviva o teu povo, renova o teu povo, no meio dos anos faz a tua palavra conhecida. E Deus, não, Abacuque, não agora. Mas Abacuque conserva íntegro o seu coração, não é? Ele diz, mesmo que não haja frutos na figueira, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que sobre a terra sobrevenha o mal, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Há um remanescente fiel que não se vende, que não se dobra, que não se corrompe. Portanto, os babilônicos invadem Jerusalém, destroem os prédios, profanam o templo do Senhor, derrubam as muralhas e queimam as portas. Contudo, Nabucodonosor, que era um estrategista nato, sabia que muralhas podiam ser reconstruídas, portas podiam ser realocadas, prédios que foram derrubados poderiam ser reerguidos e o templo poderia ser reconsagrado, sim ou não? Mas é claro que sim. Portanto, Nabucodonosor, ele queria uma destruição cirúrgica, incisiva, de modo que lá no capítulo 1 do livro de Daniel, nós aprendemos que ele dá ordem a um dos seus principais generais, para que ele retirasse do seio de Israel toda a herança aristocrática. Seriam aqueles garotinhos de sangue azul, da linhagem de Davi, para que aqueles garotinhos fossem levados até a Babilônica e perdessem a sua herança israelita, perdessem a sua herança cultural. Porque Nabucodonosor sabia que se aqueles garotos crescessem dentro do contexto de Israel, a paixão pelo seu Deus, o zelo cultural, as histórias dos seus antepassados serviriam como combustível, e eles lutariam para reconstruir Jerusalém. Porque não se mata um povo quando um muro é derrubado, ou quando um prédio é profanado. Se mata um povo quando eles perdem a visão, quando eles perdem a esperança. Por que é que os nossos perseguidores não conseguem acabar com a nossa fé? Na Coreia do Norte, por exemplo, 20 anos a fio, com campos de trabalhos forçados, com assassinatos em massa, com covas coletivas, porque nós temos um povo lá que possui visão, um povo apaixonado, que não se rende. Isso é extraordinário. E como Nabucodonosor torna esse plano público? Ele dá ordens para que aqueles garotos perdessem os seus nomes judeus e ganhassem outros nomes pagãos. Porque naquele contexto histórico e cultural, o nome que a pessoa recebia em muito tinha a ver com aquilo que ele faria ao longo da vida. Quando Nabucodonosor dava ordens para que o nome fosse trocado, em outras palavras, ele queria trocar o plano, ele queria trocar o projeto, mudar a vocação, o chamado. Vocês conseguem ver isso? Pois bem, e como aqueles garotos provariam que eles estavam comprando a visão de Nabucodonosor, aceitando o seu plano para com a sua nação? Seria quando eles se assentassem à mesa de Nabucodonosor e tomassem refeições com ele. Naquele contexto histórico, assentar-se à mesa de quem quer que seja era o mesmo que afirmar publicamente que você estava no partido daquela pessoa, que você comungava das suas ideias, que você estava alinhado com a visão daquela pessoa. E vocês conhecem muito bem o capítulo 1. Daniel e os seus 3 amigos, mesmo sendo adolescentes, resolveram firmemente no seu coração não se contaminar. E o que me chama a atenção é que Daniel e os seus 3 amigos não eram homens maduros, experimentados, que haviam frequentado um seminário de teologia, não. Eles eram pré-adolescentes, quando muito teriam 12 ou 13 anos de idade.
Alguns irmãos não conseguem ver isso, mas como nós observamos? Ora, Deus disse a Daniel, no capítulo 1, versículo 21, que Daniel permaneceria por todo aquele período. E o período foi de 70 anos. Quando você sai de Daniel, capítulo 1, e chega a Daniel, capítulo 5, 70 anos se passam. Portanto, para que Daniel permanecesse vivo e ativo, uma vez que ele era uma espécie de primeiro-ministro, ele teria que ter chegado muito jovem ainda. E a essa altura, no capítulo 5 e 6, ele seria quase que um homem com 90 anos, produzindo, dando frutos. É algo extraordinário, conservando a sua integridade ao Senhor. Mas é interessante notar que Deus foi com aqueles jovens, lhes concedeu graça, e eles de fato não se contaminaram. Passaram 3 longos anos comendo apenas legumes e tomando água. É muito zelo, é muita paixão. Vocês conseguem imaginar adolescentes cheios de hormônios, longe do papai e da mamãe, com tudo que o dinheiro poderia lhes oferecer, vivendo no meio daqueles verdadeiros bacanais de luxúria, de orgias? Vocês conseguem imaginar o que eles ouviam quando caminhavam pelos palácios da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo? E quando eles iam tomar café da manhã, almoçar, jantar, todos os demais comendo daquilo que lhes era oferecido por Nabucodonosor, e aqueles 4 comiam chuchu e batatinha, irmãos. Esses só querem ser santos, esses querem ser diferentes dos demais. Não vão ter nenhuma oportunidade, nenhuma porta se abrirá, ficarão pelo caminho. É isso que nós ouvimos em nossas universidades. Quando nós chegamos ali apaixonados por Jesus e somos combalidos diuturnamente pelas filosofias que habitam ali. E vocês conhecem muito bem. Esses aí não vão acender um mestrado, nunca vão fazer um doutorado, ou abrem mão da fé e comem na cartilha do professor, ou então ficarão pelo caminho. E nós precisamos orar pelos nossos filhos e levar conteúdo para os nossos filhos, porque o tempo muda, mas o contexto é o mesmo. 3 anos depois, Daniel e os seus amigos se encontraram 10 vezes mais preparados que todos os demais. Não é a nossa capacidade intelectual ou a força do nosso braço que nos abre as portas, irmãos. Quem abre a porta é o nosso Deus, que é todo-poderoso. Os 3 amigos de Daniel assumiram funções de alta gestão. Daniel se tornou o que seria um primeiro-ministro nos dias atuais. Mas sabe o que é belo? É que do capítulo 1 ao capítulo 5, 5 imperadores estiveram se sucedendo na Babilônia. Nabucodonosor é o mais conhecido, depois dele Evil-Merodach, Nergal-Sarezer, Nabônido e finalmente um outro que também é famoso por conta do capítulo 5, Belsazar ou Beltesazar. 70 anos haviam se passado. A profecia de Jeremias já havia sido esquecida, de que 70 anos depois o povo voltaria. Beltesazar oferece uma festa gigantesca. Quando ele já se encontrava completamente embriagado, ele dá ordens para que os utensílios do templo do Senhor fossem trazidos. Ele queria tomar cachaça naquilo que havia sido consagrado ao Deus de Israel. Coitado dele. E quando ele finalmente tomava cachaça nos utensílios do templo do Senhor, e vocês conhecem a história, o que é que aparece? Uma mão misteriosa que escreve: Mene, Mene, Tekel, Persim, ou Peres, teu reino foi pesado, medido, achado em falta e tomado das tuas mãos. Naquela mesma noite, irmão, Ciro peça para que se cumprisse a profecia de Isaías capítulo 45. Isaías profetizou isso há quase 200 anos antes. Desviam dos canais que regavam os jardins suspensos da Babilônia, entra pelo caminho que a água havia deixado, e em uma noite a grandiosa Babilônia cai por terra. Uma noite. Sabe o que me chama a atenção nessa transição do capítulo 5 para o capítulo 6? É que quando imperadores que levantavam exércitos poderosos, reinos poderosos, venciam aqueles que obviamente estavam sendo derrotados, que toda a cúpula do governo era exterminada. Todos eles morriam porque eram opositores. Vocês conseguem ver isso? Pensem em nossa democracia, por exemplo. Imagine o prefeito da nossa cidade. Quando o prefeito da situação é vencido pelo da oposição, o que naturalmente o novo gestor faz? Ele demite todo mundo, inclusive aqueles que estão lá na periferia da gestão, e coloca pessoas que são da sua confiança, sim ou não?
Nesse caso, nós estamos num regime totalitário. As pessoas não eram meramente demitidas, elas eram assassinadas em praça pública, para que o novo governante deixasse claro que ele governaria com mão de ferro. Não é o que acontece com Daniel. Todos os demais possivelmente foram assassinados, ele próprio não nos dá essa informação. Contudo, ele foi constituído por Dario como um daqueles 3 presidentes que governariam o mundo. Ele não apenas foi transferido da Babilônia para o novo império da Pérsia, mas o mundo foi dividido em 3 partes, e a terça parte foi confiada a ele. Isso é algo espetacular, irmãos. Enquanto Ciro permitia que o povo voltasse paulatinamente para Israel, para que se cumprisse a profecia de Jeremias, Daniel permaneceu na corte da Babilônia. E é o contexto dos versos que nós acabamos de ler. Haveriam aqueles 120 presidentes que responderiam àqueles 3 governadores que os persas chamavam de cosmocratores, os dominadores do mundo. Portanto, nós temos um homem apaixonado pelo Senhor, governando o mundo, para a maior glória de Deus. O que significa dizer, dentro do contexto, que política também é coisa de cristão, irmãos. Sabe qual é o problema daquele que, por não gostar de política, não se envolve com absolutamente nada das questões que tem a ver com cidadania? É que ele vai ser governado por quem gosta. E no Brasil há muita gente boa que gosta, viu, irmãos? Vocês conhecem bem a nossa história. O fato é que, verso 3, Daniel se distinguiu de todos os demais. Qual o motivo da distinção de Daniel? É porque Daniel era um poliglota, caminhava com desenvoltura pelos corredores do saber humano, não é assim? Não. O verso 4, na porção final, vai nos dizer: é porque Daniel possuía um espírito excelente. Daniel possuía um espírito excelente, irmãos. De modo que Daniel já estava sendo cotado para ser estabelecido sobre todo o reino. E quando Daniel estava cotado para ser mais uma vez o segundo no reino, porque ele foi com Nabucodonosor, com Evil-Merodach, com Nergal-Sarejar, com todos eles, aqueles 120 ficaram ressabiados. Mas como? Não é possível? Nós não podemos permitir. E eles procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Se vocês me acompanharam, vocês perceberam que Daniel esteve numa condição de destaque, num cargo poderoso por 70 anos. E agora aqueles 120 administradores queriam derrubá-lo. O que foi que eles usaram para derrubá-lo? Eles pensaram o seguinte: todo homem possui um preço. Não há ninguém que tenha uma vida pública com tantos anos e não tenha se corrompido em dado momento. Vamos aos livros públicos, vamos aos livros caixa. Esse homem assinou muitas ordens para a reforma, esse homem assinou muitas licitações, ele deve ter algum caixa 2, algum conchavo. Não é possível. É o que está nos dizendo o verso 4. Procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. 70 anos numa posição de destaque, 70 anos participando de licitações, 70 anos assinando contratos. Sabe quantos conchavos eles encontraram na vida de Daniel? Nenhum. Se nós não encontramos na vida pública dele, vamos escrutinar a sua vida privada. Nós jamais encontraremos uma brecha. O homem é intocável. Mas se nós procurarmos no relacionamento dele com Deus, então quem sabe nós encontremos o seu calcanhar de Aquiles. O que ocorre? Verso 6, vamos lá? Então estes presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os conselheiros, os governadores concordam que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito.
Dentro de um livro poderoso para a nossa confissão evangélica chamado Institutas da Religião Cristã, nós aprendemos à luz de Romanos capítulo 13 que toda autoridade é constituída por Deus para implementar na terra os valores do reino de Deus. Por isso nós precisamos obedecê-la. Mas os irmãos concordam comigo que às vezes algumas autoridades que estão constituídas por Deus não servem para a maior glória de Deus, são corruptos. É o que está acontecendo aqui. Como eles não encontraram ocasião na vida do Daniel, eles produziram uma lei que prejudicaria o mundo inteiro, com o único objetivo de apanhar a quem? Ao próprio Daniel. De modo que nós aprendemos com base nisso, que nós temos que ter muito cuidado com quem nós colocamos em posição de gestão sobre a nossa vida. Porque se essas pessoas possuírem filosofias outras, que não sejam filosofias que se coadunem com a palavra de Deus, ou propostas alheias àquilo que Deus espera de nós, todos nós pereceremos, quando às vezes uma única pessoa quer se dar bem. E é isso que ocorre aqui. Leis podem ser feitas tanto para a vida como para a morte, a depender da conveniência de quem está por trás delas. E aqueles gestores sabiam que, de acordo com aquela cultura, se o imperador do mundo, dentro do contexto persa, assinasse a lei, ela teria que ser obedecida. Os persas se orgulhavam de não terem a sua palavra caindo por terra. Qual o objetivo? Dario, e essa aqui era a conversa de cobertura. Nós pensamos numa lei que vai te privilegiar muitíssimo, que todos os teus súditos, por toda a extensão do teu reino, por um espaço de 30 dias, busquem apenas a ti. E a nenhum outro Deus, e a nenhum outro homem. E aquele homem que tinha tantos papéis para assinar todos os dias, assinou aquele, por que não? Afinal de contas, 120 conselheiros estavam lhe orientando quanto a isso. E o verso 9 diz que por esta causa, leia-se, pela pressão que foi feita, pela maneira com que a história foi apresentada, o homem assinou o papel. Isso me faz lembrar, irmãos, a experiência de Davi com o profeta Gade. Davi fez o censo do povo, Deus ficou muito chateado com Davi, porque aquilo não servia para a glória de Deus, servia para a glória de Davi, e Deus ofereceu 3 coisas a Davi: fugir da presença dos seus inimigos, estar na mão dos seus opositores, ou cair nas mãos de Deus. E Davi disse assim em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13: eu estou em grande angústia, não há nenhuma opção boa, mas caia eu nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Contudo, não caia eu na mão dos homens, porque os homens não possuem misericórdia. Os homens não possuem misericórdia. Versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não a ti fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: é verdade, essa palavra é certa. Então responderam: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da lei que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel, assim como todos nós, teve que se posicionar. Nós estamos, irmãos, vivendo em uma época em que cada vez mais nós precisamos nos posicionar enquanto povo de Deus. Contudo, eu quero acreditar que Daniel não tomou essa decisão de uma hora para outra. Perceba, irmãos, ele era um homem com quase 90 anos. E Daniel era sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem que ganhava muito bem, que possuía uma propriedade gigantesca, porque ocupava um cargo de gestão fabuloso, caminhando para o final da sua jornada, no momento em que geralmente nós, seres humanos, queremos paz. E quem sabe Daniel chegou a ponderar com seus botões: ó Senhor, são tantos anos em batalhas,
São tantos anos em dificuldades, eu cheguei aqui garoto, Senhor, e agora sou um homem velho, alquebrado, e eu ainda tenho que passar por mais esse mar bravio. O que o Senhor tem com isso? Onde o Senhor quer chegar com essa nova lei, Senhor? Tem misericórdia de mim. O que o Senhor espera de mim? E muito provavelmente Deus deve ter falado ao coração de Daniel, dizendo: eu só espero, Daniel, que você tenha o mesmo coração de quando você era uma criança, longe do seu pai e da sua mãe, das pessoas que você amava, longe da terra que emana leite e mel. Eu só espero que você seja fiel. Eu só espero que você termine bem. Essa história do capítulo 6 em muito glorifica a Deus. Por óbvio que glorifica a Deus, mas eu creio que serve como um memorial para Daniel também. Como que uma voz sussurrando ao nosso ouvido dizendo: começar bem é bom, mas terminar bem é muito melhor. Então Daniel tomou uma posição: permanecer íntegro perante o seu Deus. Voltou para casa normalmente, abriu as janelas e as portas, dobrou os joelhos e voltou-se para Jerusalém, a cidade do grande rei. Um punhado de diamantes num cálice de prata, o cálice de tontear as nações. Os salmistas são poderosos, né, irmãos? Metáforas para a grande cidade, para a nossa amada Jerusalém. E eu fico imaginando 120 homens com seus detetives espiando a vida de um velhinho de 90 anos. Quanta convicção! Daniel era um dos homens mais poderosos da Babilônia, tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Mas ele, nesse momento, nos dizia que muito melhor do que ser chamado de primeiro-ministro é ser chamado de homem de Deus. Charles Spurgeon chegou para um dos seus gêmeos certa vez e falou o seguinte: o garoto pensava em frequentar a escola de pastores do próprio Spurgeon e perguntava qual era a opinião do pai. E Spurgeon dizia: meu filho, se Deus te chamou para ser um pastor, eu ficaria muito triste em ver-te reduzido a um rei. Que ideia sensacional, não é, irmãos? O Felix Carey, filho do William Carey, se tornou poliglota por conta da influência do pai, que era, entre aspas, um simples jardineiro, ou melhor, um simples sapateiro. Ele disse: não, sapateiro não, eu era um remendão. E por conta das suas faculdades intelectuais, ele foi levado da Índia até a Birmânia, atual Mianmar, para se tornar missionário. Mas quando a coroa da Inglaterra soube que havia um garoto com potencial ali, o convidou para ser um diplomata inglês, de modo que ele não teria mais tempo para pregar o evangelho e ser um missionário. E ele escreveu uma carta para o pai, cheio de esperança, achando que o pai dele ia soltar foguetões quando soubesse que o filho havia se tornado um diplomata da coroa britânica. E William Carey escreveu uma carta para o filho dizendo: ó meu amado e querido filho Félix, é com o coração partido que eu percebo que você definhou e definhou e definhou ao ponto de deixar de ser o ministro do evangelho para ser um simples diplomata da coroa britânica. Paixão, irmãos. O reino dos céus é movido por um combustível chamado paixão. E não há nada mais precioso em todo o universo do que a alma de uma pessoa que foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. As informações acerca da fidelidade de Daniel foram levadas até o monarca. Como essa história continua? Verso 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou profundamente penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione venha a ser mudado. Então o rei ordenou que Daniel fosse trazido e finalmente lançado na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, verso 16: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e colocada na boca da cova, e a pedra foi selada com o próprio anel do rei a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite inteira jejuando, e não permitiu que à sua presença fossem trazidos instrumentos, e ele não conseguiu dormir. Até que finalmente, alta madrugada, o rei se levantou e saiu correndo até a cova dos leões. E quando ele se aproximou da cova, ele gritou pelo nome de Daniel com voz triste, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha reunido poder suficiente para te salvar.
E um velhinho de 90 anos respondeu: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me causassem dano, porque eu fui achado inocente diante dele, assim como também não fiz nada para merecer isso diante de ti. Então o rei se alegrou de uma maneira extraordinária e deu ordens para que Daniel fosse retirado dali. Nenhum dano se encontrou nele, porque Daniel acreditou no seu Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Um dos grandes motivos que fizeram com que aqueles homens odiassem tanto a Daniel, eles deixam claro no verso 23. Eles dizem assim: ele é um dos exilados de Israel, ele é um escravo, ele não é digno disso. Mas o rei aparentemente acompanhou aquele processo de escrutinar a vida do Daniel. O rei pensava em constituir Daniel o primeiro-ministro, vocês lembram? E aqueles homens disseram para o rei que provavelmente Daniel não merecia porque ele tinha rabo preso. E fizeram aquela pesquisa poderosa por 70 anos na vida de Daniel. Eles encontraram quantos defeitos em Daniel? Para a glória de Deus. Não significa que Daniel é perfeito, amém, irmãos? Significa que ele amava ao Senhor. E quando o rei teve acesso a todas aquelas informações, Daniel caiu ainda mais na graça dele. E quando as pessoas pressionaram o rei a matar Daniel, ele ficou profundamente penalizado. E ele fez tudo o que ele podia para livrar um escravo, um mero vassalo. Isso é extraordinário, irmãos. O que é isso? Na teologia reformada nós chamamos de meios de graça. É quando tudo diz que não e Deus nos bastidores diz: não, é sim. Eu estou com ele, não importa o que aconteça. Mas juridicamente falando, o rei não encontrou saída, os homens se reuniram, lhe pressionaram, e o rei agora precisava cumprir, porque senão o rei não entraria em anarquia. Todo mundo diria: ele promete, mas não cumpre, não vamos mais obedecer às leis. Portanto, o rei deu ordens a Daniel. Fica imaginando o povo colocando Daniel na cova, 90 anos, irmãos. Gente boa, homem de Deus, e os soldados: ô Daniel, cuidado aí, vai cair, vai morrer numa queda, não é nem do leão. E o rei vai lá e coloca o anel na pedra, dizendo: do ponto de vista humano, já era. Mas a última palavra não é dos reis, dos médicos, dos juízes. De quem é a última palavra, irmãos? A última palavra é de Deus. E o testemunho daquele homem que saiu da sua terra uma criança era tão poderoso que fez com que um rei que não se importava com nada, nem com ninguém, perdesse o sono. E ele não encontrava um lugar de paz, não permitiu música, não permitiu danças, passou a noite jejuando. Isso é extraordinário. Nós estamos falando de um pagão, de alguém que não tinha os parâmetros que nós temos. Se esse rei chorava por um perseguido, o que nós não devemos fazer por 358 milhões? Pois bem, alta madrugada você vai encontrar um rei correndo. Quem vê isso? E ele corria preocupado com aquele ancião de cerca de 90 anos, quem sabe, e se aproximando daquela cova gritava dizendo: Daniel, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu, e essa palavra deveria ser escrita com letras douradas, continuamente serves, teria reunido condições de te livrar. E eu fico imaginando um homem de 90 anos dormindo no chão ao lado de um monte de leão, irmãos. Como será que estava a coluna do Daniel? O Daniel deve ter dormido ali na juba de algum leão para se aquecer. Vive eternamente, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque o meu Deus encontrou integridade em mim, e eu também não cometi nenhum pecado contra você. Daniel foi retirado da cova, e o rei deu ordens para que os homens que haviam acusado a Daniel fossem eles lançados na cova. Dario poderia ter sido mais misericordioso, né, irmãos? Pois bem, mas não apenas eles, os seus filhos e as suas mulheres. E eles mal chegaram no fundo da cova e todos os seus ossos já foram esmigalhados. Mas sabe o que é bonito em toda essa história? No verso 25. Então o rei Dario
escreveu uma outra ordem. O que nos mostra, irmãos, que uma andorinha sozinha faz verão, sim. Que se você está com Deus, você é a maioria onde você estiver. Que não tem essa de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Que não tem essa de que todo mundo tem o seu preço. Absolutamente, Daniel diz que não. Verso 25, então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, que em todo o domínio do seu reino, os homens tremessem e temessem perante ao Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, que permanece para todo sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Que legado, irmãos! Eu fico imaginando que provavelmente, quem sabe, foi justamente isso que escreveram na lápide do Daniel. A minha imaginação vai embora, irmãos, quando eu leio o texto assim. Já imaginou? Daniel, um dos exilados dos filhos de Israel, que servia ao Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino jamais será destruído e cuja amplitude jamais terá fim. O Deus de Daniel livra e salva, faz sinais e maravilhas pelo céu e pela terra. E foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Agora olhe para o verso 28, meu irmão. Sensacional. Daniel, pois, prosperou. Profecia de Daniel 1:21, que diz assim: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. 70 anos, Daniel. Quando eu terminei de estudar, irmãos, para compartilhar essa palavra com vocês, e nós terminamos agora, eu fiquei um tanto triste, porque, puxa vida, eu queria que Deus tivesse permitido que Daniel voltasse para casa. Porque, vocês lembram, né, lendo o livro de Esdras, que houveram homens que conseguiram sobreviver à Babilônia. E eles voltaram para casa, irmãos. E Esdras nos diz que quando aquela geração viu os fundamentos do templo sendo reconstruídos, o que foi que eles fizeram? Eles choraram. E eles diziam que o nosso braço direito seque e que a nossa língua perca o palato se nós não preferirmos a Jerusalém como a nossa maior alegria. E eu achava que seria uma coisa preciosa se Deus tivesse permitido que Daniel pudesse ver o templo reconstruído, porque afinal de contas, Daniel e os seus 3 amigos foram usados por Deus na corte, no meio do povo de sangue azul, enquanto que Ezequiel foi usado no meio do povão. Mas esses homens, fora muitos anônimos, foram responsáveis por conservar a tribo de Judá, porque de Judá viria o Messias. E eles conseguiram cumprir bem o papel. O João Calvino olha para Daniel e os seus 3 amigos na Babilônia e diz que Daniel e os seus amigos eram a bandeira de Israel na Babilônia. Isso é bonito demais, irmãos. Mas aí Deus falou assim ao meu coração, leia até o final. E entramos na parte apocalíptica. Daniel com 90 anos, tendo todo tipo de visão, toda hora o homem caía, irmãos. Não encontrava mais forças. E Deus o fazia levantar. Mas no final, uma coisa falou muito ao meu coração. No capítulo 12 de Daniel, queria que você fosse até lá, capítulo 12 de Daniel. No final de toda a visão apocalíptica, Daniel 12:12, Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Há toda uma questão escatológica por trás, mas o que Deus está querendo dizer é que bem-aventurado é o que triunfa por meio de Cristo. Bem-aventurado é aquele que não se vende, aquele que não se corrompe, aquele que a semelhança de Daniel não desiste, que vai até o fim. E glória a Deus por isso. E eu ficava em Daniel, eu quero saber de Daniel, Senhor. E agora? Aí vem o verso 13, que devia naturalmente ser escrito com letras douradas. E Deus diz assim para Daniel: irmãos, tu, porém,
segue o teu caminho até o fim. Porque, meu querido amigo Daniel, você descansará. Mas no final dos tempos, ao fim dos dias, eu te levantarei. E você não pisará numa Jerusalém empoeirada, destruída por séculos de guerras a fio. Mas você pisará, meu amigo querido, na Jerusalém celestial. E caminhará nas ruas de ouro, observando os muros de cristal, para receber a sua herança. E nós o veremos, amém, irmãos? E nós diremos a ele: Daniel, você foi um homem de Deus.